Olá! Hoje, em uma nova série que se inicia aqui no canal Genial, onde nós falaremos sobre a história de diversos animais diferentes, nós vamos começar falando um pouco sobre o melhor amigo do homem, o cão, mais conhecido por nós como cachorro, ou Bob, ou seria Rex. Bom, não sei, mas caso você tenha, me diga nos comentários qual é o nome do seu cãozinho de estimação. E se você achou interessante a ideia de nós iniciarmos uma série onde nós descobriremos mais sobre a vida animal, já deixa o seu like e se inscreva no canal, ajudar a divulgar o trabalho do canal Genial. Então, sem mais enrolação e bora pro vídeo. Bom, para começar, o nome científico do cão é Canis lupus familiaris, e o cão é um mamífero carnívoro da família dos canídeos, que é uma subespécie do lobo. E acredita-se que o cachorro é um dos primeiros animais que já foram domesticados pelo homem. Não se sabe ao certo de qual espécie de lobo o cão surgiu, mas teorias sugerem que o cão surgiu do lobo cinzento, que habita o continente asiático. E isso aconteceu há mais de 100 mil anos, e conforme o tempo foi passando, o ser humano passou a selecionar artificialmente os cães por suas habilidades, fazendo isso através de cruzamentos para conseguir dos animais as características que eles precisavam para tarefas específicas. E um bom exemplo bem recente dessa prática de seleção artificial é o Pitbull, que tem como características mandíbulas muito fortes e extrema agressividade. Só que, infelizmente, as mandíbulas e agressividades do Pitbull os levaram a brigas de rinhas, onde muitos dos animais que perdem acabam mortos e os que vencem são valorizados e têm o seu cruzamento e algumas vezes até o seu esperma vendido por valores bem altos. E tanto machos como fêmeas, que têm como característica força física e principalmente a agressividade, são cruzados e seus filhotes vendidos no mundo todo. Mas por outro lado, também existem pessoas que de fato cuidam muito bem desses animais, dando a eles todo o carinho que eles merecem e que os que são maltratados deveriam receber também. E tirando de questão essas pessoas que abusam dos animais, a seleção artificial também trouxe coisas boas, que é a grande diversidade de raças caninas, as quais dentro de suas próprias raças podem variar entre pelagem e tamanho. E tem também a designação vira-lata, que é dada aos cães sem raça definida ou mestiços. E o tempo de vida de um cachorro pode variar entre 10 e 20 anos. E o cão é um animal totalmente sociável que tem por costume aceitar o seu dono como o chefe da matilha. E o cãozinho tem diversas características que são bem úteis para o homem, como a audição e o olfato bem apurados. E além disso, é um bom caçador e um excelente corredor. E o cão é um animal bem dócil, leal, inteligente e com boa capacidade de aprendizagem. E por ser bem dócil e inteligente, o cão pode ser adestrado para executar grandes números de tarefas, como caçar, pode também ser adestrado para se tornar um cão de guarda ou até mesmo pastor de rebanhos. E como nada na vida são só flores, o cão, assim como o ser humano, está também sujeito a doenças como resfriado, depressão e o mal de Alzheimer, e também doenças relacionadas ao envelhecimento, como problemas de visão, audição, artrite e até mudanças de humor. A origem da domesticação do cão é baseada em suposições, isso porque são estudos baseados em acontecimentos que ocorreram há milhares de anos. Esses estudos são feitos e baseados em datação de fósseis. E o tempo dos primeiros cães domesticados pode mudar caso eles encontrem um outro fóssil mais antigo. Por isso é só uma suposição. E uma das teorias apontam a separação de lobo e cão há cerca de 135 mil anos, quando foram encontrados fósseis de canídeos com aparência próxima
a do lobo cinzento, e esses fósseis foram encontrados junto com restos de ossadas humanas. E outra teoria da descendência dos cães são o cruzamento de lobos e chacais. A teoria sugere que de lobos e chacais que rodeavam acampamentos pré-históricos foram capturados filhotes e mantidos por humanos, porque esses filhotes alertavam quando os lobos e outros felinos mais ferozes se aproximavam do acampamento, e quando esses filhotes atingiam a fase adulta, eram feita uma seleção onde os que se mantinham ferozes e não aceitavam a presença humana eram descartados e impedidos de acasalarem. E ao longo do tempo foi acontecendo a seleção de animais dóceis, tolerantes e obedientes aos seres humanos. Esses mais dóceis eram usados para o acasalamento e quando atingiam a fase adulta eram de grande utilidade, auxiliando na caça e na guarda. Esse gradual processo, baseado em tentativas e erros, que eventualmente levou à criação dos cães domésticos. Se você tem o seu cãozinho de estimação, que é incontrolável, bagunceiro, e você já não sabe mais o que fazer, vou deixar para você um guia básico de adestramento de cães, que com certeza vai ajudar você a educar o seu cãozinho e ainda levará junto outros bônus. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, então vai lá e dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, o que você achou do vídeo de hoje? Você aprendeu mais sobre o melhor amigo do homem? Ah, e não se esqueça de deixar o nome do seu cãozinho de estimação, hein? Não se esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal Genial, se ainda não for inscrito. Então, valeu e até o próximo vídeo.